Quando você olha o gerenciador aqui do Facebook, talvez você fique perdido, principalmente se for iniciante. São muitos indicadores, são muitos números e às vezes a gente não sabe correlacionar eles, a gente não sabe o que significa, a gente fica perdido, não sabe aonde apertar, o que fazer, o que interpretar. A gente fica perdido mesmo. É muitos números, é muitos indicadores. Então eu quero te mostrar uma metodologia que eu utilizo, que eu faço análise e otimização em questão de minutos. Isso faz com que eu possa gerenciar vários projetos sem comprometer a qualidade do que eu faço. Eu quero mostrar exatamente isso para você. Então, para a gente entender isso, de todos os indicadores que existem dentro de qualquer plataforma, a gente vai dividir em dois grupos. Que grupos? A gente vai chamar de indicadores primários e indicadores secundários. Esse conceito vai ser muito importante para que você cresça na questão da análise e otimização das suas campanhas. Então vamos simplificar. O que são indicadores primários? É o que vai medir o seu resultado, ou o resultado da sua campanha. O secundário é aquele que impacta direta ou indiretamente seu indicador primário. Então vamos simplificar dessa forma. Isso daqui já ajuda demais, já dá uma clareza enorme. A primeira análise, vamos dividir essas análises. A primeira análise é pelos indicadores primários. Então a gente vai discutir o que são indicadores primários para que na hora da análise você possa analisar ela, se ela está bem ou não. Então antes da gente ir para o gerenciador e eu te mostrar uma análise na prática com exemplos, para materializar isso que eu estou falando, vamos trabalhar o que são indicadores primários. Então indicadores primários, ele vai depender do objetivo de campanha. Por que ele depende do objetivo de campanha? Se ele mede o resultado e a minha campanha tem o objetivo de gerar mensagens, evidentemente que a minha métrica principal com base nesse objetivo vai ser mensagens e custo por cada mensagem. Se o meu objetivo é vendas, eu vou ter a métrica de vendas, ou seja, o número de vendas que eu fiz e o custo por venda. Ou seja, perceba, cada objetivo de campanha vai ter duas métricas primárias, que vai ser o objetivo que você quer e o custo desse objetivo. Ponto. Agora, existem métricas primárias que são universais e que não dependem necessariamente do objetivo de campanha. Por exemplo, ROAS. ROAS é retorno sobre investimento da sua publicidade. E o ROAS, ele não tem correlação com o objetivo em si. E eu vou te provar isso. O ROAS ele pega como base, tá? O custo, ou seja, o quanto você investiu e o quanto retornou. Basicamente isso. Essa campanha aqui é uma campanha de alcance, né? Ó, você até vai perceber aqui no resultado, ó, que ela tem alcance. Só que ela gerou um ROAS para mim. Esse ROAS aqui é personalizado, tá? Eu prefiro colocar ele em percentual. Originalmente, ele é numérico, né? Então, o que acontece aqui? É uma campanha de alcance, só que mesmo assim ele está me gerando ROAS. Por quê? Essa campanha de alcance foi identificado que houve conversão através dela. Então perceba, o ROAS não tem nada a ver com o objetivo de campanha. E é um indicador primário também que a gente precisa, um dos mais importantes, que a gente precisa ver se a campanha está indo bem ou não. E aí, uma vez que a gente tem essa trinca aqui, já é o suficiente. Agora uma dica extra. Tá? Entendemos o que são métricas primárias. Dentro do Facebook Ads existem duas colunas que vão facilitar a tua vida. Por quê? Essas colunas, elas pegam os objetivos de campanha e trazem o resultado. Ou seja, dentro do Facebook, você pode colocar essas duas colunas como principal. Resultado e custo por resultado. E você vai olhar para elas quando você quiser analisar se a sua campanha está de acordo com o seu plano ou não. Como assim de acordo com o seu plano? Em outros vídeos eu falo sobre o planejamento, né? Você consegue prever resultados antes mesmo de subir campanhas. Em outros vídeos explico isso. Inclusive tem ferramentas que a gente criou para os alunos do Fórmula que eles podem utilizar para fazer esse cálculo. E são real, né? Eu já provei que bate muito com o gerenciador aqui. Mas enfim, o que acontece? O que eu estou falando aqui? Resultado e custo por resultado, quando você for analisar uma campanha, ele vai pegar o objetivo. Então você não precisa criar várias colunas. Somente essas duas já é o suficiente para você poder fazer essa análise rápida. Então vamos supor aqui, ó. Primeira campanha, campanha de alcance. Eu vou olhar resultado e custo por resultado. Eu tenho que ter ROAS nessa campanha? Não necessariamente. Eu não quero vender nessa campanha de alcance. Eu tenho outro objetivo. Portanto, eu não vou olhar o ROAS. Eu vou olhar só o resultado e o resultado. Se eu planejei que para alcançar
cada 1.000 pessoas eu posso gastar R$10, eu sei que essa campanha aqui, ó, tá super bem para mim. Então, 6,63 por cada 1.000 pessoas alcançadas tá ok para mim. Então, quando eu olho isso, está dentro do meu planejamento e eu costumo não tomar nenhuma ação. Eu só vou tomar alguma ação se eu quiser melhorar esse resultado e você vai entender como que você pode fazer isso. Aqui na campanha, você vai ver que nessa campanha 14 é uma campanha de vendas, compras no site. Eu tô tendo 4 resultados e o custo por resultado é de R$6,91. Vamos supor que eu defini que nessa campanha o meu custo por resultado ideal seria de, sei lá, R$8. Se eu olho para essa campanha e vejo R$6,91, eu sei que essa campanha está me atendendo. Então eu não preciso fazer mais nada. Então perceba, quando você olha para o gerenciador, você vai olhar somente para essas 3 métricas aqui. Então perceba, por isso que é rápido a análise, porque aqui você consegue, dentro do planejamento que você está fazendo, saber se está bem ou ruim a sua campanha. Mas entendido essa parte das métricas primárias, perceba, toda vez que você for analisar, vai ficar simples. Agora vamos discutir métricas secundárias. As métricas secundárias são aquelas que vão impactar as métricas primárias, não é isso que a gente concordou aqui, ó? Então a gente definiu que esse conceito de secundário é a que vai impactar o nosso primário. Para você entender isso daqui, eu vou ter que dar exemplos práticos, analisando o funil de forma mais completa. Então, por exemplo, ó, se a gente fizer um funil, e aí eu vou fazer um funilzinho aqui, ó, vou tentar deixar o mais descritivo possível. Deixa eu ver, vou abrir um outro aplicativo aqui, vai ficar melhor. Ó, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um funil considerando o funil mais básico assim de uma campanha, tá? Então a gente vai ter impressões. Depois de impressões, a gente vai ter um indicador de cliques, né? Ou seja, impressões, cliques. Depois de cliques, a gente tem a visualização, página destino. E aqui a gente tem as vendas ou os resultados. Vou colocar resultados aqui só para seguir o padrão do Facebook. Então, resultados vai depender do objetivo de campanha. Então, o que acontece? Aqui, ó, aqui entre o meio, a gente tem os indicadores. Então, por exemplo, assim, ó, o que define quantos cliques eu teve da impressão? Então, vamos supor aqui, ó, eu tive 1.000 impressões. E aqui eu tive 100 cliques. Qual que é o indicador que define que eu tive 100 cliques? É um indicador de CTR. Então, o indicador de CTR eu vou colocar aqui no meio, ó. CTR. É um indicador dentro do Facebook que a gente tem aqui, ó, CTR, taxa de clique. Ou seja, se o meu CTR, aqui no caso foi 10%, né? O CTR. Ou seja, se a gente pegar o cálculo aqui, ó, 100 dividido, então 100 cliques dividido por 1.000 impressões, a gente tem 0,1 vezes 100, para saber o percentual, 10. Ou seja, a gente teve 10% de CTR. E você vai ver como que os indicadores secundários, que são todos esses que existem, que não estão nos indicadores primários que a gente discutiu, são todos indicadores secundários. Eles vão impactar diretamente o nosso indicador primário, que é o resultado aqui, e o custo por resultado. Então perceba, ó, a gente vai fazer 2 cenários. Quanto que a gente investiu aqui, para você entender? Vamos colocar que a gente investiu R$20. Então a gente está investindo R$20, a gente com R$20 gerou 1.000 impressões, teve um CTR de 10, gerou 100 cliques. Aqui a gente tem uma taxa, que é uma taxa de perda, né? É uma taxa personalizada. Então tem a taxa de perda. Vamos supor que a gente está perdendo 10%. Ou seja, aqui no nosso indicador aqui, ó, de visualização para destino, vai ter 90 pessoas. Ou seja, de 100 cliques que eu tive, 90 pessoas visualizaram minha oferta. E aqui entre a visualização, página de destino e resultado, a gente tem um outro indicador, que é a taxa de conversão. E a taxa de conversão, vamos supor que a gente teve uma taxa de 10% também, só para facilitar a nossa conta. Se eu tive uma taxa de 10%, significa que eu tive 9 vendas. Ó, 90 vezes 10. 9 vendas. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu tive 9 vendas. Agora eu vou criar um outro cenário modificando um indicador secundário. Então, um indicador secundário é o CTR, certo? Eu só vou modificar o CTR para você ver a alternância que vai fazer aqui no nosso resultado, só mudando um único indicador. Então, eu vou pegar aqui, copiar. Aqui a gente tem o cenário 2, que a gente vai gastar os mesmos R$20, vai imprimir a mesma coisa. A gente só vai mudar o CTR, tá? Então, o CTR, em vez de 10,
ele vai ser um CTR de 5. Ou seja, ele vai cair pela metade. Então, em vez de 100 cliques, a gente vai ter 50 cliques. E aqui, em vez de 90 pessoas, como a gente perdeu 10, a gente vai ter 40. E como a gente está convertendo 10% de 40, a gente vai ter 4 vendas. Então, perceba, aqui o custo por resultado é qual? Aqui o custo por resultado é, a gente gastou R$20 dividido por 9 vendas. Ou seja, 2,22. Então, o nosso custo por resultado aqui é 2,22. E aqui, qual que será o nosso custo? Ele vai ser mais alto. Então, a gente gastou os mesmos R$20, só que a gente fez 4 vendas. Então, o nosso custo por resultado vai ser R$5. Por que eu te mostrei isso? Para te provar que um indicador secundário, ele impacta seu indicador primário. Volta lá. Quais são os indicadores primários dessa campanha? Resultado e custo por resultado. Portanto, tanto esses dois indicadores que estão correlacionados com o objetivo foram impactados, também o ROAS vai ser impactado. O nosso ROAS vai ser menor nesse segundo cenário, só porque a gente perdeu um pouco do CTR. Então perceba, cada indicador secundário que for impactado, né, ou que for alterado dentro do seu funil, ele vai impactar diretamente ou indiretamente o seu custo por resultado, o seu ROAS. Bom, eu acredito que a gente entendeu o indicador primário, secundário, como que eles se estão correlacionados e como que isso vai impactar a sua campanha de forma positiva ou negativa. Então, para a gente ir resumindo, que eu tenho um outro ponto importante para abordar. Então, resumindo aqui, quando a gente vai analisar a campanha, para onde a gente vai olhar? Indicadores primários daquela campanha. Ponto. Isso daqui você vai levar questões de minutos. Se você tiver feito um planejamento prévio, como ensinei em alguns outros vídeos e que eu ensino no Alunos do Fórmula Ads, você vai ter claro quais são os indicadores chaves que você precisa monitorar. Então, questões de minutos, você vai saber se sua campanha precisa de modificar alguma coisa ou não. Isso daqui já é libertador, tá? Porque você olha para cá com clareza. Você sabe se tem que tomar uma atitude ou não. Beleza. Agora, vamos supor que vamos criar um cenário aqui. Vamos supor que está tudo ok. Ou seja, uma vez que você olhou os indicadores primários, viu que está ok. Você pode simplesmente fechar esse gerenciador e fazer outra coisa, porque as coisas estão correndo como você gostaria. Ou você pode pensar assim, tá, como que eu posso aplicar melhoria contínua? Ou seja, o custo tá bom, mas será que tem como deixar menor ainda? Mesmo que o meu resultado seja ali de 10? Aí você vai olhar para onde? Para os indicadores secundários. Porque aí, olhando para os indicadores secundários, você pode ver gaps de oportunidade. Por exemplo, quando você olha aqui o CTR dessas campanhas, olha o CTR como está baixo. O CTR de alcance 0,8, que aí é naturalmente baixo, porque eu não tenho essa intenção de gerar tráfego para nenhum lugar. Eu só tenho a intenção de mostrar algo importante dentro da minha estratégia. Então, o CTR é irrelevante para esse objetivo para mim. Aqui, 0,17 numa campanha de vendas. Ou seja, aqui tem um grande potencial de ser melhorado. Ou seja, eu estou tendo um custo, né, de CTR ali de 0,17. Se eu aumentar um pouquinho esse CTR meu, vai impactar o meu custo, que está 6,91. Que por mais que estejam bom, se eu aumentar o CTR vai ficar melhor. E como que eu posso fazer isso? Olhando, destrinchando. Onde que eu posso olhar a questão CTR? CTR está correlacionado com o quê? Está correlacionado com o anúncio. Então, para onde que eu vou olhar? Para o anúncio. Quando eu clico aqui nessa campanha, eu vou clicar aqui e eu vou abrir os anúncios. Eu vou abrir os anúncios dessa campanha. O que eu vou perceber? Cada anúncio tem um CTR específico. Então, esse aqui tem 0,19, esse aqui tem 0,17. Ou seja, eu posso trabalhar outros modelos de anúncios dentro da minha proposta para ver se eu consigo aumentar esse CTR. Uma vez que eu aumento esse CTR, vai impactar toda a minha campanha. Isso que é a otimização de campanha. Quando você percebe pontos de melhorias, seja no indicador primário, seja no indicador secundário. Agora, um ponto extremamente importante para que você tome ações concretas e relevantes aqui dentro da plataforma é, de fato, você não só entender o conceito que eu te expliquei sobre primário e secundário, que vai facilitar muito a tua vida, mas principalmente saber qual é a correlação de elementos importantes que está correlacionado com esse indicador de CTR, por exemplo. A gente sabe que o indicador de CTR está correlacionado com o anúncio. Então, se você tem conhecimento sobre como criar anúncios de alta conversão, elementos de copy, de marketing, alguns princípios importantes, você pode criar um anúncio que gere uma CTR maior.
Claro que isso daqui vai depender muito do seu nicho, do seu mercado, né? Isso vai depender muito. Por exemplo, na outra campanha aqui, ó, de cardápio, você vai perceber que a gente tem um CTR maior, ó. A gente tá com seus 10 0,23, 0,26, 0,28, são CTRs maiores. Para esse nicho aqui, é esse modelinho mesmo, né? Mas claro que, se eu olhar para o CTR, eu vou falar assim, nossa, esse anúncio tá uma bosta, eu vou parar ele. Por que eu vou parar ele se ele tá gerando resultado dentro do indicador primário, ele tá dentro do que eu quero? Perceba, ó, esse anúncio aqui que tá com CTR bosta, tá gerando um 4,66. Gerou 15 vendas, R$ 1.200. E a gente investiu quanto nele? A gente investiu R$ 66, voltou 1.200. Aqui a gente investiu 35, voltou 1.200. Com ROAS de 3.000 e pouco. Aqui, ó, investimos 40, voltou 804. Investimos 207, voltou 4.000. Quer dizer, se os indicadores primários estão dizendo que eu estou bom, eu não vou olhar para o CTR para analisar se eu devo parar ou não esse anúncio. Isso daqui já é uma dica assim, essencial para quando a gente está analisando métrica. Porque você vai tomar decisões coerentes às suas métricas primárias que medem seu resultado. Essa campanha de vendas, não tem sentido eu ficar focando, ai, CTR tá uma bosta, vou parar essa campanha. Não para, meu filho, porque tá funcionando. Então, o que você pode fazer? Melhorar o CTR, trazendo novidade no anúncio, criando novos anúncios e ver se você consegue um CTR melhor. Só que você vai olhar só o CTR? Não, você vai olhar o indicador primário. O que adianta ter um CTR de 1 e o indicador primário estar pior do que deveria estar? Então vamos supor aqui, ó, que eu crio um anúncio novo aqui. Esse anúncio está com CTR de 1, só que o custo por resultado dele está de R$10. Aí você pode falar, não, mas Alex, isso aqui não tem sentido, porque uma vez que você altera o CTR, vai impactar a sua métrica primária. Tudo bem, mas cada anúncio tem o seu CPM também, quer ver? A prova disso é isso aqui, ó. CPM, 5 e pouco, 5, 4, 5, 3. Por que existe diferença entre CPMs no anúncio? Portanto, se existem outros indicadores que são secundários e que vão impactar sim o resultado primário da sua campanha, são várias correlações de indicadores que vão impactar. Você não pode olhar só um único indicador para definir nada. Eu acredito que com essa explicação, tudo tenha ficado muito mais claro para você de como que você pode analisar campanhas. Eu queria te fazer um convite. A gente está com Fórmula Ads 3.0. A gente tem uma metodologia rápida para quem quer ter resultados com tráfego pago. E o que é a nossa visão de diferente? Eu quero explicar. A gente tem uma visão 360 que a gente inclui estratégia. Você vai perceber que muitas das vezes você está copiando e você está modificando coisas dentro da sua campanha, mesmo assim você não está tendo resultado. Por quê? O resultado no tráfego pago está na estratégia. Você precisa entender alguns princípios, alguns fundamentos para que você utilize o tráfego pago de forma inteligente. Então, todos os alunos que estiver entrando nesse novo Fórmula, eu tenho certeza que em poucos dias, você vai ter uma visão completamente diferente de tráfego pago e, principalmente, você vai começar a colher frutos utilizando tráfego pago. Seja para negócio local, para infoproduto, para afiliado, não importa. Tráfego pago é universal. E os princípios que norteiam isso é universal para todos os mercados. A grande diferença é que cada mercado vai demandar características específicas, mas no fundamento do tráfego pago é a mesma coisa. Então, eu recebo algumas perguntas dentro do Instagram, inclusive se você não me segue lá, Alex Lopes CK é o meu Instagram. Tem muita gente que pergunta, tá, serve para drop? Serve para afiliado? Serve? Cara, tráfego pago serve para todas as coisas. Você só precisa adaptar o princípio que a gente ensina ao teu mercado. Isso não é difícil, porque a gente ensina várias outras coisas dentro da plataforma que vai te ajudar muito. Então, se você quiser conhecer o nosso curso, o nosso treinamento, ele vai estar aqui no link da descrição.